Voltei, professor Andreas, na área aqui mais uma vez, para a gente continuar falando sobre tópicos de física moderna 1. Por favor, vamos continuar falando sobre o modelo atômico de Bohr. E o que ele trouxe de legal, embora não seja o modelo mais correto, o modelo mais atual, hoje a gente sabe que não é, né? Na época todo mundo pensava que era, talvez. Mas ó, o que ele trouxe de novidade e coisa que a gente utiliza até hoje? Legal. Isso aqui é muito legal. Mas vamos lá. Ó, modelo atômico de Bohr, só relembrando, ele é um modelo atômico que fala que no centro eu tenho um núcleo. É bem pequenininho. O núcleo é bem pequenininho, povo. A comparação que os professores de química fazem é o seguinte: você tem um estádio, um Maracanã, por exemplo, que é um ícone do Brasil. Você tem lá um Maracanã, melhor, Morumbi, que é de São Paulo. Aê, São Paulo. Você tem um Morumbi lá, legal, e eis que você coloca uma bola de tênis no centro do Morumbi. Uma bola de tênis. Isso, se o Morumbi fosse um átomo, a bola de tênis seria o núcleo do átomo. E a eletrosfera, as camadas, no caso, seriam as arquibancadas. Sacou? Só para você ter noção que o núcleo do átomo ele é bem pequenininho se comparado ao átomo. E a maior parte do átomo é feito de, wait for it, espaço vazio. A maior parte do átomo é feito de espaço vazio. Isso é doideira total. Beleza, mas tem um núcleo positivo aqui e tem as camadas, camada K, camada L, camada M, por aí vai. Beleza. Cada camada dessa, KLM, KLM, professor, errei ali, KLM. E cada camada dessa tem um valor de energia bem específico, que eu calculo como sendo menos 13,6 eletronvolts sobre N ao quadrado. N é o número da camada. Camada 1, 2, 3, 4, 5, certo? Beleza. Cada camada tem um valor específico de energia. Se eu quiser que um elétron ele saia daqui e venha para cá, ele tem que receber aquele valor específico de energia. Nem mais, nem menos. Aquele valor específico de energia. Se eu quiser que ele venha daqui para cá direto, sem problema. É só dar aquele valor específico de energia. Qual que é este valor específico de energia, professor? É justamente a diferença de energia entre esta camada e esta camada. Fechou? Então o Bohr, ele já falava isso aí. Beleza, isso foi em 1913, por ali, né? Beleza, professor. Isso é o que a gente chama de salto quântico. Só que, se a casinha do elétron é na primeira e a gente força ele ir para a segunda e para a terceira, ele não fica estável lá. Ele vai voltar para a primeira. E quando ele volta, ele emite radiação, ele emite luz. Qual cor, professor? Daí eu posso calcular como sendo, se eu chamar 1, 2, 3, E3 menos E1 é igual a H vezes F. Para saber a cor, é só eu pegar a diferença, para saber quanta energia ele vai emitir, né? E fica H vezes F. Só um detalhe. Tem materiais que são fluorescentes. Materiais fluorescentes são aqueles materiais que se eu coloco na luz negra, por exemplo, ele fica meio estranho, ele fica com a cor viva, fica com a cor legal pra caramba. Esses materiais, quando eu cedo energia, por exemplo, luz ultravioleta, luz negra nada mais é do que uma luz ultravioleta, tá? Na frequência do violeta, um pouquinho mais para frente, beleza? Então o que você consegue enxergar é a frequência do violeta, mas tem mais sendo enviado que é ultravioleta. Tá, e é frequência com bastante energia. Beleza, prof. Quando eu ilumino um objeto que é fluorescente, com radiação ultravioleta, que é bastante energia, o elétron que estava aqui, muitas vezes, ele pula de camada e vem para cá, Tá bom, professor, mas ali ele não é estável. O que vai acontecer? Ele vai voltar. Só que os materiais os materiais fluorescentes, o que vai acontecer? Esse elétron, ao invés de voltar de uma vez para cá, não, ele pode voltar assim, Ele vem para cá, daqui a pouco ele vem para cá, daqui a pouco ele vem para cá. Sacou? E isso ele vai emitindo luz. Emite luz, emite outra luz, emite outra luz. Beleza? Então, esses são os materiais fluorescentes ou fosforescentes também. Dependendo do que for, vai ser mais ou menos naquele estilo ali. Beleza? Tá. E o modelo de Bohr, ele trouxe uma coisa muito interessante, uma nova ciência, que foi justamente a espectrometria, a espectroscopia, que é o seguinte: você analisar o espectro de luz emitido por um átomo.
o espectro de luz emitido por uma molécula. E daí você consegue, é como se fosse uma impressão digital das moléculas. A gente conseguiu descobrir um jeito de tirar a impressão digital das moléculas. Como assim, professor? Assim, ó. Uma nova ciência parece que a ideia é o seguinte. Eu tenho um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem um elétron apenas, certo? Então vou apagar isso aqui. E vou desenhar aqui o meu átomo de hidrogênio. E ele está aqui, ó, bem de boa, sossegado, tranquilinho. Beleza, prof. Daí, o que o átomo de Bohr, o que a ideia de Bohr trouxe pra gente e explicou alguns experimentos. Se eu colocar hidrogênio, coloco aqui luz branca. Você já viu isso aqui em algum momento, olha só. Coloco luz branca, só que agora a gente vai se aprofundar um pouquinho. Coloco luz branca. Coloco aqui um gás de hidrogênio, H2, né? Gás de hidrogênio é H2. Beleza. Luz branca, lembrando, que é quando você emite todas as cores. Tudo bem? Emitiu todas as cores, daí fez passar por dentro deste gás. Chegou do outro lado, a gente pode colocar um prisma. Professor, por que você quer colocar um prisma? Para você observar quais cores saíram do outro lado. Tá? Porque o prisma, quando a luz branca chega, cada cor desvia diferente. Então o violeta desvia mais que o vermelho e por aí vai. E quando a gente colocou o anteparo aqui que fez esse experimento, apareceu este padrão aqui, ó. A luz branca é isso. Só que quando eu fiz a luz branca passar pelo gás hidrogênio, chegou no meu anteparo todas as cores, menos essa aqui, ó. Chegou no meu anteparo todas as cores, menos essa. E daí vem a pergunta, por quê? Por que essa não chegou? E daí vem a resposta. Lembrando, a luz ela é feita por partículas, ela tem energia bem discreta, energia quantizada, tem fótons, e o meu átomo tem camadas com energia bem definida, que para este elétron pular daqui para cá, ele tem que, para este elétron pular do primeiro camada para a segunda camada, ele tem que receber aquela quantidade de energia bem específica. Então, este fóton desta cor bateu neste elétron, o elétron sugou este próton, ele ganhou esse fóton, ele ganhou essa energia e pulou de camada. Ah, professor, como essa energia ela foi absorvida, quer dizer que ela não chegou do outro lado. Fechou? Esse aqui é o que a gente chama de observar o espectro de absorção, de um composto. Então, só o hidrogênio, quando eu faço isso com a luz branca e acontece este padrão aqui, só o hidrogênio tem essa identidade. Ninguém mais. Então, se aconteceu isso, aquele gás tem que ser hidrogênio. Pessoal, se eu colocar o, sei lá, hélio, daí vai ter outras faixas que vão estar, que não vão estar ali. Então, pode ser mais para azul, pode ser mais para cá, sem problema nenhum, mas vai ter outras faixas que só o hélio tem. Então é como se fosse uma identidade do gás, como se fosse uma identidade do composto. O espectro de absorção depende dos elétrons que estão aqui, depende da energia de cada camada, sacou? Então a gente conseguiu observar uma impressão digital de compostos pelo espectro de absorção. Legal, prof. Muito legal isso aí. Então, se eu tiver diferentes compostos, eu tenho diferentes desenhos para isso. Beleza? Só que, além do espectro de absorção, a gente consegue falar também do espectro de emissão. E daí vem as coisas legais também. O espectro de emissão é diferente disso aqui, ó. Aqui eu dei luz branca, fiz passar pelo composto, depois coloquei o prisma, né? Legal, prof. No espectro de emissão, eu coloco o composto, coloquei lá o H2. Olha essa ideia do experimento da galera, muito legal isso aqui. Tá, coloquei lá o H2. E eu fiz passar uma corrente elétrica por esse H2, tá? Fiz passar uma corrente elétrica pelo H2. Pode ser corrente elétrica, pode ser por energia térmica, né? Quando eu fiz passar a corrente elétrica pelo H2, esse elétron recebeu energia, pulou de camada. Daí quando ele volta, ele emite uma certa radiação. Professor, qual radiação ele emite? De novo, ele vai emitir a radiação que é equivalente à minha formulinha. Então ele emite uma radiação
específica, uma cor específica. Isso é muito legal. Então, ó, para o hidrogênio ele só pode emitir isso aqui, ó. Essas faixas de comprimento de onda, essas faixas de frequência bem específicas. O hidrogênio só emite isso. Então, se você tiver uma lâmpada com gás hidrogênio lá dentro, ele só vai emitir essas cores, exatamente essas cores. Só que cada composto tem uma cor diferente. O sódio, a gente tem lâmpada de sódio hoje. O sódio, ele emite exatamente este comprimento de onda, essa frequência. Só o sódio emite, mas nenhum. Só o sódio emite só essa frequência aí. Ah, professor, se for o neônio, toda essa galera aqui. Se for o mercúrio, toda essa galera aqui. Isso aqui é só da parte visível, mas tem na parte invisível também. Na parte do ultravioleta, na parte do infravermelho, mas tem só na parte visível. Então, ó, espectro de emissão e espectro de absorção. Professor, por que isso aí é importante? Por que saber disso? Só completar o meu desenho aqui, coloca prisma, né? É aquele mesmo esquema. Coloca o prisma aqui, daí o H2 ele emite radiação, o prisma ele desvia e separa as cores, daí eu consigo saber qual foi emitido pelo H2, tá? Só para fechar ali. Beleza. Por que é importante isso aí, professor? Tem várias coisas. Várias coisas. Mas uma das coisas mais legais é isso aqui, ó. A gente consegue só de observar. Só pela radiação que uma estrela emite, por exemplo, ou que um planeta reflete, a gente consegue saber, só de olhar, sem precisar chegar lá, quais compostos tem naquela estrela. Quais compostos tem naquele planeta. A gente consegue saber, inclusive, se tem atmosfera naquele planeta. E a atmosfera tem o quê? Tem CO2, tem ácido sulfúrico, tem o quê? Então, cada composto tem uma impressão digital. Então, só de olhar, com o nosso telescópio Hubble, né? Em homenagem aqui, coloquei o telescópio. E só de observar, a gente consegue saber, por exemplo, que no nosso Sol, ele é feito de hélio e hidrogênio, basicamente. Hidrogênio se transformando em hélio. E a gente sabe a evolução do nosso Sol. Então, o hidrogênio vai se fundir em hélio. Beleza. Quando ele se fundir em hélio, o hélio vai começar a se fundir em objetos mais pesados. E daí vai chegar no máximo até o ferro. Chegou no ferro, o Sol não vai ter mais energia suficiente para fundir o ferro, porque para fundir o ferro precisa de muita energia. Daí o Sol começa a morrer. A partir desse ponto, começa a morrer. Enfim. E daí, povo, uma das muitas aplicações é justamente essa partezinha aí de você poder observar pela astronomia, pela astrofísica, outros astros e saber do que ele é feito, saber o que tem dentro dele. Que tipo de composto tem dentro dele. Fechou? Então, uma aplicação legal aqui para o modelo de Bohr. Então, dá para entender isso. Embora o modelo de Bohr não seja o ideal hoje, não seja o que a gente considera correto, mas essa ciência aqui se mantém perfeita. E a gente utiliza isso aqui para, inclusive, fazer lâmpadas. Né? A gente tem lâmpadas de mercúrio, a gente tem lâmpadas de neon, a gente tem lâmpadas de sódio, tem lâmpadas de tudo que é tipo, e dependendo da cor que a gente quer, daí a gente faz com um composto X, porque só aquele composto X pode dar aquela radiação específica que a gente precisa. Sucesso? Beleza? Então, tópicos de física moderna 1. Meu, foi uma viagem. Muita coisa, uma viagem, eu sei, mas é muito legal e tem muita aplicação. Povo, por mais que seja fora da casinha, que fique claro para todos, a gente consegue manipular tudo isso. Embora às vezes a gente não consiga entender por que é assim. A gente não consiga entender como que matéria possa ser onda e onda possa ser matéria ao mesmo tempo. Onda é algo que se espalha, matéria é algo que está comprimido ali, cara. Como que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pois é, embora saia da nossa lógica clássica, da nossa lógica aristotélica, a gente consegue mexer em tudo isso. E isso é legal. Foi com isso que nos deu a oportunidade de criar computadores, internets e ir além. Todo esse avanço da medicina que a gente tem, é isso aí. Show! Valeu! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!